Então a primeira mensagem que nós trouxemos aqui foi como que será o seu ano de 2026. E aí falávamos, né, que deve haver uma harmonia naquilo que a gente fala com aquilo que a gente pratica. Né? Mateus 18, né, a palavra de Deus nos fala isso, que nós devemos ligar na terra, o que você quer ver ligado aqui na terra vai ser ligado no céu. Tudo que você quer desligar aqui na terra vai ser desligado no céu. Deus confia em você. E nós falávamos que a boca do justo é manancial de vida. A segunda mensagem que nós trouxemos aqui, que Deus nos deu, foi a palavra, né, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. E a gente não conhecia o contexto desta palavra. E 3 vezes em Samuel nós ouvimos Ebenezer. Só que na primeira vez que a gente ouviu Ebenezer, houve morte de 4.000 homens. Na segunda vez, Ebenezer, 30.000 homens caíram mortos em batalha. Aí Deus falou para mim o seguinte: eu sou Ebenezer na vida dos meus filhos, na destruição e na vitória. Então Deus não nos deixa só, mas o sofrimento que vamos sofrer aqui na terra, Deus tem um objetivo. Nada acontece por acaso. Quando foi Ebenezer, vitória, a terceira batalha contra o inimigo, Deus estendeu a sua mão e os filisteus foram destruídos. Nunca mais voltaram para Israel e houve restituição. Deus quer trazer Ebenezer na sua vida, vitória, mas Deus também quer trazer restituição daquilo que foi roubado, daquilo que foi perdido. E hoje é a terceira mensagem que a gente está trazendo com esse objetivo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. O cântico que nós cantamos, ele levou a nossa cruz, a cruz de pecado, a natureza maligna que o diabo plantou dentro de nós, quando o homem pecou, quando nossos pais pecaram, né? Ele levou. Mas ele está falando para mim e para você, tome a sua cruz e siga-me. Então abra agora Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, verso 23. A palavra de Deus nos declara assim: dizia a todos, ninguém ficou de fora, dizia a todos. Então essa palavra é para mim e é para você. Não se ache santo o suficiente, porque essa palavra é para mim e é para você. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, essa vida aí é a vida da alma, a vida do corpo. Quem quiser salvar essa vida, vai perder a vida eterna. Quem perder a sua vida da alma, a sua vida do corpo, não é? Por minha causa, encontrará salvação. E o verso 25, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Amém? João 19 agora. Nós vamos falar muitos textos aqui, mas você só vai ficar com esses textos que nós estamos lendo agora no início, que ele é suficiente. O que nós vamos falar é para embasar tudo aquilo que a gente está falando, para que o ensino seja perfeito na sua vida. João 19, 17 dizia assim, eu gosto desse texto, viu, irmãos? Eu gosto desse texto, desse versículo. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Jesus levou a cruz dele, e ele fala para eu tomar a minha cruz e segui-lo. Amém? Agora para você, igreja,
Efésios capítulo 5, verso 2. Vamos ler o verso 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Eu não sei como que Deus, eu não entendo Deus, não compreendo Deus, como que aquela oferta de Jesus, o seu filho morrendo na cruz, foi uma oferta, foi um sacrifício de aroma suave. Um filho gritando, Deus meu, por que me desamparaste? Um filho dele sofrendo todas as atrocidades ali na cruz, e isso ser cheiro suave. Mas olha para o teu irmão agora, olha para a tua irmã, para a direita, para a esquerda, quem está do seu lado, e fala assim: Deus tinha em mente resgatar você, trazer para o reino. Agora a morte de Jesus te atraiu, trouxe você. Amém? Aqui, olha, fala da igreja, entregou-se a si mesmo por nós, igreja. Por nós, igreja. Você vai ver que Efésios fala da igreja, né? Que Cristo morreu para apresentar a igreja santa, gloriosa. E agora, Gálatas, capítulo 2. Quando o diabo vier te tentar, você vai falar Gálatas, capítulo 2, para ele. A parte 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em você. Se você está crucificado com Cristo, Cristo vive em você. Amém? Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele se entregou por ti, igreja. Mas como você faz parte da igreja, Ele se entregou por você individualmente, por mim. Eu quero que você levante-se agora. Você vai fechar seus olhos. Eu quero que você feche seus olhos. E você vai ser ministrado por uma música. Ela é curta, essa música. Pode aumentar o volume.
Aleluia. Ele tomou o meu lugar, Ele tomou o teu lugar ali na cruz do Calvário. Pode sentar, igreja. A palavra de Deus nos declara em Filipenses que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E qual o sentimento que ele teve? O sentimento de humildade. Ele se humilhou. Ele se humilhou. Ele tomou a forma de servo. E foi encontrado na forma de servo. Ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Jesus se humilhou. Jesus sabia que no final da vida dele aqui na terra tinha uma cruz esperando por ele. E Deus é tão maravilhoso que Deus testifica tanta cruz, a palavra, que eu estava vindo para cá 7h30, estava ouvindo a palavra e o pastor estava falando assim, pastor Rômulo, o Éden, falou assim, por que Jesus estava orando lá, passa de mim este cálice? Ele colocou 3 opções. Falei, oh glória a Deus, o Senhor está confirmando a palavra, é cruz hoje, é cruz. Eu quero falar de cruz. Ele tomou a nossa cruz, a cruz de pecado. E por que ele fez isso? Sabe o que movia Jesus aqui na terra? Era o amor. Lá em João 13:1, também eu gosto desse versículo. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O que significa para você amar até o fim? Até o último copo que você tomou? Até o último ato de adultério que você praticou? Ou a mentira que você... Amar até o fim significa que o amor de Deus não tem limites. Ele foi buscar o homem lá na sarjeta. Ele foi buscar o homem lá no inferno, onde estava o credor. O credor chamado diabo estava no inferno. Jesus entrou ali e tirou a chave, quebrou o poder de Satanás. Amém? Agora eu e você não podemos perder o foco. O nosso foco hoje está nesta palavra de Lucas, capítulo 9, o verso 23. Tomar a minha cruz. Ele dizia a todos, se alguém quer vir a mim, após mim, a si mesmo se negue. No mundo onde todos têm direitos, não, eu não vou deixar passar batido não. Não, me ultrajou, me humilhou, eu vou dar a resposta. No mundo onde as pessoas querem se aparecer e quer gozar de direitos, quer estar em evidência, Jesus manda negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz. É dia a dia. Você tomou a cruz hoje, amanhã você vai ter que tomar a cruz. Eu achei interessante uma história, e isso foi até relatado em vídeo, né? A pessoa pegou a cruz dela, começou a carregar, a cruz estava pesada, começou a cortar um pedaço da cruz. A hora que chegou num lugar lá, tinha um lugar para atravessar, a cruz era do tamanho. E ele não pôde atravessar. Não pôde atravessar. Você tem que tomar a sua cruz dia a dia. Olha para o seu irmão e fala assim, fique descansado. Você não é a minha cruz. Quem é esposo, olha para a esposa. Quem é esposa, olha para o esposo. Se não tem ninguém, fala, a sua cruz não sou eu. Nós vamos aprender quem que é a nossa cruz. Agora, nós lemos aqui que Jesus, lá em João 19, ele tomou a sua cruz. Sabe quem que é? Porque ele amou até o fim.
A cruz dele era Pedro, a cruz dele era João, a cruz dele era Jânio, a cruz dele era Dulce, a cruz dele, era você, somos nós. Nós éramos a cruz que Jesus tinha que carregar. E ele carregou. Ele carregou a cruz dele. Você não tem que transferir a sua cruz para ninguém, você vai ter que carregar a sua cruz. Ah, pastor, eu achei assim que, eu viesse para Cristo, o negócio ia ser fácil. É fácil, porque ele falou que o fardo dele é leve e suave. O fardo dele é leve e suave. Agora a sua cruz vai se tornar difícil, vai se tornar pesada, enquanto você se manter nessa posição de rebeldia e rebelião. Mesmo sendo filho. Aí vai se tornar muito pesado. Porque o fardo que ele tem para mim e para você é leve e suave. Amém? Agora, precisamos saber qual é a nossa cruz e o que a cruz de Jesus operou na minha vida. Então, quando Jesus tomou aquela cruz, o que aconteceu? Deus julgou o pecado na carne de Jesus. Cumpriu-se aquela palavra que João Batista viu em Jesus. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus tirou o pecado. Jesus tirou o pecado. Sabe essa máquina, essa natureza adâmica, diabólica que nós herdamos, que Davi fala lá no Salmo, que em pecado gerou a minha mãe, querendo dizer para mim e para você que essa natureza diabólica ela é transferida de pai para filho? Sabia, Vitória, que essa criança tem a natureza do pecado? Tem a natureza do pecado, só está de colo, ainda não tem maturidade o suficiente para manifestar. Mas a natureza está ali. Então Jesus, lá, Deus condenou o pecado. E isso está lá em Romanos 8, 3 e 4, você não precisa ler. Porque o que fora impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então agora, Deus condenou o pecado. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. 2 Coríntios 5, 21. Jesus não tinha do que morrer, porque ele não tinha pecado. Mas quando ele assumiu, quando ele tomou o meu lugar, o teu lugar, ele pôde morrer. Porque eu sou pecador, você é pecador. Isso é retratado na ceia do Senhor. Quando ele corta aquela aliança. Ele está tomando o cálice. Os discípulos receberam vida, porque ele tomou do cálice de Jesus. E Jesus falou, isso é o meu sangue. O sangue de Jesus, a vida. A vida entrou. Porque quando se fazia aliança de sangue, eles tinham o costume de tomar o sangue um do outro, dizendo assim, a sua vida entrou dentro de mim. E a minha vida entrou dentro de você. A vida do homem estava contaminada pelo pecado e Jesus morreu porque ele assumiu a nossa dívida, assumiu a nossa vida de pecado. E nós que recebemos a vida de Jesus, agora temos esse mandamento, não andarmos mais segundo a carne, porque a inclinação da carne é má. E ainda, visto pois que os filhos têm participação comum na carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos que tinham pavor da morte e estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Amém? Deus condenou. Aí você entende por que Jesus precisou ser sacrificado. Ele é o Cordeiro puro que tomou o meu lugar e o teu lugar. E Deus estava condenando em Jesus. Por isso que Jesus morreu.
Segunda coisa que nós fomos, o que a morte, quando Jesus tomou aquela cruz, o que aconteceu no reino espiritual, no reino do Espírito? Nós fomos reconciliados com Deus, Nós fomos reconciliados com Deus. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz. Por intermédio da cruz, destruindo por ela toda inimizade. Você entendeu por que Jesus precisou morrer na cruz? Para reconciliar a mim e a você com Deus. Porque havia uma lei estabelecida por Deus: a alma que pecar, essa morrerá. O homem pecou, o homem morreu. E Jesus se tornou pecado por mim e por você, e morreu. Na sua morte, Ele nos reconciliou com Ele. Colossenses 1, 20 e 22 diz assim: e que havendo feito a paz pelo seu sangue, havendo feito a paz pelo seu sangue. Sangue fala da morte. Pelo sangue da sua cruz. E havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, pelo meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que em outrora éreis estranhos e inimigos, no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. A morte de Jesus não foi só para nos reconciliar com Deus, não. É nos tornar esse tipo de homem e de mulher que habita a terra e que vai para o céu. Homens santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Éramos estranhos, éramos inimigos de Deus. Você já pensou? Essa pessoa que você ama, essa pessoa que você respeita, que é pai, que é mãe, que é irmão, que é irmã, que não se converteu, ela está nessa posição, inimigo de Deus, que precisa de reconciliação. Fala assim: eu fui reconciliado com Deus em Cristo Jesus. Outra coisa, fomos perdoados de todos os nossos pecados e estamos em aliança com Deus. Fomos perdoados de todos os pecados, fomos perdoados. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças a Deus aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Você vê que os discípulos, mesmo discípulos, poderiam pecar. O sangue foi derramado para perdão dos pecados. A natureza, a fábrica foi crucificada, foi destruída. E por que eu peco, pastor? Por que nós pecamos? É porque nós estamos ainda nesta carne. Até Jesus voltar, nós estaremos nessa carne. Ou estaremos na sepultura se morrermos. Nós teremos duas oportunidades: ceder a Deus e a sua palavra, ou ceder ao maligno. Então há uma escolha para mim e para você. Eu só separei essas 4 coisas. O nosso velho homem foi com ele crucificado. Fala assim: você sabia, irmão, que o seu velho homem foi crucificado? Fala: você sabia que o seu velho homem foi crucificado com Cristo? Esse velho homem é a natureza caída. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição.
Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Você é livre, você não precisa servir ao pecado. Ao pecado aqui é Satanás, ao pecado aqui é a natureza diabólica, que o diabo plantou no coração do homem quando o homem pecou, quando nossos pais pecaram. Agora você é redimido, você não precisa mais servir ao pecado como escravo. Por quê? Porquanto quem morreu, falei, eu estou crucificado com Cristo. Então quem morreu está justificado do pecado natureza, não é pecados. O livro de Romanos, ele designa duas coisas com relação. Primeiro, pecado, quando você vê no singular, está falando da natureza diabólica, herdada, e pecados como atos de transgressão. É diferente. Você não precisa pecar mais porque você não tem a natureza do pecado dentro de você. Você tem a natureza de filho. E às vezes pecamos, cometemos atos de transgressões, por quê? Porque ouvimos o diabo e pecamos, cedemos ao inimigo. Amém? Então tudo isso aconteceu lá na cruz do Calvário, quando Cristo resolveu tomar o meu lugar e o seu lugar. Agora, qual que é a implicação desta morte de Jesus na minha vida e na sua vida? Eu fui salvo, você foi salvo. Amém? Fomos libertos do pecado. Agora temos um caminho a seguir, é o caminho da santificação, é o caminho da comunhão, é o caminho da união com Jesus. 2 Coríntios 5,17 diz assim, você gosta de falar, se alguém está em Cristo as coisas e tudo. E por que você deixa as coisas velhas se manifestar na sua vida? Por que você não perdoa? Por exemplo. Por que você gosta de andar de mão dada com o capeta, obedecendo a sua voz? Se você está em Cristo, você é uma nova criação. Por que você gosta de estar em rebelião? Né? A gente ouve muito assim, pastor Everaldo, infelizmente. Eu vou fazer porque eu vou obedecer por fé. Irmãos, a Bíblia é mandamento, tem que ser cumprido. Tem que obedecer. Eu não aceito, mas vou obedecer. Eu não aceito. Se é a palavra de Deus, nós temos que aceitar e obedecer. Não há opção para o crente. Ou você quer voltar para a casa do pecado? Voltar para a casa do pecado significa rejeitar a paternidade de Deus. Você quer rejeitar a paternidade? Igreja está calada, sim ou não? Você quer rejeitar a paternidade de Deus? Não, eu não quero continuar sendo filho na casa do Pai. Tem até medo, tem pavor da morte. Hebreus 2, nós lemos aqui. Então, agora, eu quero que você abra Romanos capítulo 7. Depois que Paulo fala da nossa inclusão aqui no capítulo 6, agora entra no capítulo 7, ele está falando tanto para judeu que conhece a palavra de Deus, como para gentio que conhece a palavra de Deus e não consegue viver essa palavra. Romanos capítulo 7, verso 18, diz assim, porque eu sei, se você não sabia, agora você vai ficar sabendo, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne. Quando Paulo está falando isso daí, está falando da nossa alma e do nosso corpo, não está falando do nosso espírito. Please, preste atenção aqui numa coisa. Jesus falou para Nicodemos assim, o que é nascido da carne é carne. Adão só conseguiu gerar homens carnais. O que é nascido da carne é...
O que é nascido do Espírito Santo é espírito, é filho de Deus. Então, o crente, ele é um espírito, possui uma alma, está aqui, ó, coloca a mão na sua cabecinha. Aqui está a sede da alma, onde a alma reside. E habita num corpo, vai tocando no teu corpo aí, ó. Essa alma habita neste corpo. Então, nós nascemos no nosso espírito. Então, Paulo está dizendo direitinho as coisas aqui, porque eu sei que em mim... Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porquanto não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, o querer fazer o bem, porque ao querer fazer o bem, encontra em mim a lei do mal. Do mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Então, no homem interior, no meu espírito, eu sempre vou querer obedecer a Deus. Mas o que eu faço com essa alma? O que eu faço com esse corpo? O que eu faço? Mando para a cruz. Mando para a cruz. Romanos 12 fala: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É sacrifício vivo. Os sacrifícios eram todos mortos e tacava-se fogo. E se é para apresentar sacrifício vivo, tacar fogo em alguém que está vivo, vai sentir? Vai sentir dor? Vai. Ó, abandonar o pecado vai doer. Se a pessoa é viciado, vai ter crise de abstinência. Vai se contorcer, vai doer. Se alguém está apaixonado por um homem que não é seu homem, vai doer a saudade, mas não é teu homem, não toca nele, porque não é teu, não pertence a você. Quem é viciado na cerveja, no álcool, qualquer coisa assim, é sacrifício vivo, irmãos. Deus não chama ninguém para passar tempo aqui, não. Deus chama aqui para crucificar a carne. É isso, quando você fala, não vai tomar, não vai fazer, vai doer. É sacrifício, é estar sendo crucificado. Você acha que nem a carne, nem o sangue herdarão o reino de Deus? Você acha que essas coisas vão herdar o reino de Deus? Nós estamos aqui para falar a verdade da palavra, não a minha verdade, mas a verdade da palavra de Deus. Então, quando o diabo vier te perseguir e vier te tentar, o que a palavra de Deus volta ali em Romanos capítulo 6, o verso 12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Você não vai deixar reinar nesse corpo mortal o pecado. Não deixe, eu e é você que não vamos deixar. Amém? De maneira que obedeçais às suas paixões. Agora, outra coisa, às vezes você vai de livre e espontânea vontade, se oferece. Nem ofereçais, cada um, os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade. Você não vai oferecer. Você vai oferecer isso para quem? Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Amém? Isso é tomar a cruz. Eu coloquei aqui, o que significa tomar a cruz? A cruz foi o instrumento pelo qual Deus, em Cristo Jesus, destruiu o poder do pecado e da morte. E agora nos foi dada a salvação e vida eterna. Somos uma nova criação. Para Jesus não foi fácil tomar a sua cruz. Ele morreu, ele sofreu em sua alma e corpo todas as consequências do pecado. Ele morreu, foi sepultado.
Ele morreu, foi separado de seu pai, foi rejeitado, foi escarnecido, foi envergonhado, sofreu a condenação, teve dores pelo seu corpo. Todos os males e doenças de todas as gerações caíram sobre ele. E você acha que nós vamos entrar no céu assim, no bem bom? A nossa parte é negar, gratificar a carne, é trazer a carne em submissão à vontade de Deus. Amém? Quando resolvemos seguir a Jesus, devemos renunciar a tudo. Quando isso fazemos, estamos demonstrando de fato a nossa inteira dependência de Deus. E quando tomamos a nossa cruz, vamos nos livrar dos efeitos mortíferos que o pecado produz em nossa alma e corpo. Através da cruz, Deus opera cura interior à medida que constrói em nós o caráter de Jesus. É remover o que o pecado produziu e colocar a vida de Deus. Irmãos, por que Jesus fala que nós precisamos tomar a cruz cada dia? A gente precisa entender que a nossa carne, a nossa alma não se converteu. Quando você aceitou Jesus, a sua alma e corpo não se converteram. Você nasceu no seu interior. A sua vontade vai precisar agora ser transformada. O seu corpo doente, por isso que a gente ora por cura, precisa ser sarado. Tem uma amiga minha, porque ela está viva ainda, aguardando a ressurreição, a Jusilene. Ela falou assim: Jânio, eu era tão rebelde, era drogada, prostituta, tinha ódio de crente. Um dia Deus me jogou no meio dos crentes. Eu fui liberta instantaneamente das drogas e da prostituição. Ela viveu só para Jesus. Eu e o pastor Everaldo fomos orar por ela, que ela estava com câncer. Uma mulher que pegava e escrevia os versículos bíblicos, saía distribuindo para todo mundo, ia lá na empresa, lá na gerência, para o dono da empresa, que todo mundo tinha medo, ela tinha livre trânsito, entregava para ele, e quando ela não entregava o versículo, ele ligava: cadê a palavra de hoje? O homem mais rico aqui do norte do Paraná, o Sidney Botazari. E quando ela morreu, eu fui no velório, aquele homem chegou diante daquele caixão, pastor Everaldo, ficou assim mais de 5 minutos olhando para aquela mulher, não falou com ninguém, virou as costas e foi embora. Aquela luz apagou ali em Jaguapitã. Uma das únicas pessoas que eu ouvi testemunho dizendo que foi liberto instantaneamente da prostituição e dos vícios, quando se converteu. Mas isso não quer dizer que se ela não voltasse a tomar, ela voltaria àquela vida velha. Então o mal, irmão, você precisa entender. Paulo fala que nós não podemos confiar na nossa carne. Você precisa entender que essa carne sua, essa sua alma não se converteu. Se alguém brigar com você, você vai ficar nervoso, você vai querer sair no braço, você vai querer xingar, você vai querer revidar. Isso está em nós. A toda ação tem uma reação. Agora, qual reação que Deus espera que eu e você tenhamos? Aí já é diferente. A reação de um filho. E Jesus falou: se ele te convidar para andar 1 milha, você vai andar 2 milhas. Se te bater na face direita, dê também a esquerda. É isso. Então é necessário eu e você tomarmos a nossa cruz. A nossa cruz é a nossa alma, irmão. É a nossa vontade, é a nossa carne. O teu homem interior, como diz a palavra aqui, ele tem prazer em Deus e na palavra dele. Agora, o que você tem que fazer? Aquilo que nós falávamos: harmonizar a terra com o céu. E você viu, né, que nós lemos lá em Efésios, que Jesus veio reconciliar a terra, o sangue dele foi para reconciliar nós e as coisas do céu.
Porque o pecado aconteceu no céu. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Deus estava consertando o que aconteceu de errado no céu. Porque houve rebelião lá no céu e estourou aqui na terra. O sangue de Jesus é poderoso. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. O que significa tomar a cruz ainda? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. O verso 1 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Amém? Agora o 13. O verso 13 desse mesmo capítulo. O que eu vou fazer com a minha carne? Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Eu gosto daquele cântico que eu passei para você, Luciano. Eu decidi, Jesus, te eleger como meu Senhor. Quando nós elegemos Jesus como Senhor, é Ele que vai governar a nossa vida. Porque se vivermos segundo a carne, caminharemos para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Amém? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então eu posso ficar nervoso com alguém, né? Mas eu não vou dar aquela reação que ele estava esperando. Lá em Efésios capítulo 5, não está na lista, mas eu quero que você até projete ali, que isso aqui é para crente. Efésios 4, Efésios 4, 25. Por isso, deixando a mentira, fale a verdade com o seu próximo. Essa palavra é para crente. Deixa a mentira. A gente leu agora que é para mortificar pelo Espírito mortificar os feitos do corpo. Irai-vos e não pequeis. Você pode ficar nervoso? Pode ficar nervoso. Talvez você está até nervoso com essa palavra. Não fui na igreja para ouvir essa palavra. Você quer um ano de prosperidade, um ano de vitória. Você vai ficar nervoso, mas você não vai pecar. Você não vai xingar e nem mostrar o dedo do meio. Para ninguém. Não deis lugar ao diabo. Quando a gente peca, a gente dá lugar para quem? Para o diabo. Meu direito é de não ter direito algum. Meu querer é tão somente o teu querer. Para isso empenho minha palavra. É a música Eu Decidi. Depois, se você quiser que eu poste no grupo da família, eu coloco lá no grupo da família qual que é essa música para você ouvir essa semana. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Se a boca do justo é manancial de vida, vai poder sair palavra torpe? Tudo isso que se eu fizer, vai acontecer uma coisa que nós vamos caminhar para o fim agora. Está muito difícil, né? Fazer tudo isso na nossa força é difícil, não é? É difícil. Mas eu tenho uma notícia para você que está aqui no verso 30. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção.
Se você quiser caminhar sozinho, tentar fazer sozinho, você faz. Mas Deus, eu gosto, acho tão lindo isso aqui que Jesus falou em João 14. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Coloca a mão no seu coração. Se você nasceu de novo, o Espírito Santo está habitando dentro de você. É para sempre. Para sempre. Mesmo que eu caí, mesmo que você caiu, Ele habita dentro de você para sempre. Pode tirar a mão do coração. Eu acho tão lindo aquele seriado The Chosen. Você pode procurar esse recorte que eles fizeram. Quando Maria cai pela segunda vez, ela foge. Ela fala, eu caí já de novo. E Jesus falou para ela, eu te amo, eu te perdoo. O Espírito Santo não vai te abandonar porque você pecou hoje. Você está aqui para ouvir isso, Ele não vai. Ele está aqui para te consertar, para te ajudar. Aquilo que o pecado produziu dentro de nós. Eu estava esquecendo que eu precisava falar sobre isso. Por que eu preciso tomar a cruz? Porque quando o pecado entrou dentro do homem, o pecado desconstruiu tudo aquilo que Deus fez. Aquilo que estava em equilíbrio deixou de existir. Na primeira família, o irmão mata o irmão. Caim mata Abel. Aí você vê porque você pode pensar na sua cabeça, porque está no texto bíblico, ele teve inveja daquilo que Abel ofereceu para Deus. O pecado trouxe tudo isso. O pecado trouxe separação de Deus. O pecado trouxe a morte para estar presente nas nossas vidas. O pecado... Deus usou a Jaqueline para estar ministrando aqui na segunda música sobre isso. O pecado trouxe culpa e vergonha. Você pode ser a pessoa mais santa, se você for pego em uma situação feia, você fica envergonhado, você fica constrangido. O pecado trouxe tudo isso para nós. O pecado trouxe escravidão, o pecado trouxe corrupção, o pecado trouxe conflitos e trouxe desordem, o pecado trouxe degradação, a degradação da criação. É só você ver a questão de Sodoma e Gomorra, a questão lá de Noé, quando Noé pregou. E há um aviso para mim e para você, igreja, que Jesus virá. Quando Jesus vier, a sociedade, o ser humano estarão como nos dias de Noé, achando que não ia acontecer nada. Mas como que eu vou tomar essa cruz cada dia e seguir, negar-me a mim mesmo? Deus mandou para o meu coração e para o seu coração o Consolador, o Espírito Santo. O Espírito Santo, o Consolador, a quem o Pai enviará no nome do Senhor Jesus. Eu estou lendo agora o verso 26. Ele nos ensinará todas as coisas. Você tem um professor dentro de você. Eu, tinha algumas... eu estou um pouquinho mais desenvolto, às vezes, no ensino da palavra, mas tem coisas que eu tenho medo de alguém perguntar alguma coisa para mim e eu não saber responder. E às vezes eu não sei mesmo, eu tenho algumas coisas, eu leio aquilo e oro, falo para Deus, revela para mim o que quer dizer isso. Revela o que significa isso. O Espírito Santo está dentro de nós. Não só para descortinar a palavra de Deus, mas revelar quem é eu para mim, aqui dentro, se eu confiar na minha carne. Eu tenho falado isso daqui e vou voltar a falar. Olha, você pode se enganar com relação àquele homem lá, ó. É você mesmo que está olhando para trás. Pode se enganar comigo, mas você não pode se enganar com relação a você. Você não pode. Você tem que saber como que você está diante de Deus. Se Jesus te chamar hoje, como que você está? Você vai para o céu?
Por isso que pregamos a palavra. Por isso que pregamos a palavra. O Espírito Santo nos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar de tudo o que tenho dito. Ele vai também, não é? Jesus falou assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Você terá paz. Você terá paz. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não fique com o coração apertado e nem tendo medo. Quem produz isso? O Espírito Santo. No capítulo 16 ainda diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós outros. Se porém eu for, vou-lo enviarei. Uma notícia, igreja: o Consolador está aqui. O Consolador está possuindo a sua vida. Ele te possui. Há uma possessão do Espírito Santo. Esses dias eu estava olhando. Tem coisa boa no TikTok, viu, Eliane? Não sei se é TikTok que é. Não sei, talvez você já viu, né? Quando Samuel, eles fizeram uma postagem, um filme, sei lá o que é, se é IA também, agora já tenho até medo da tal da IA. Quando Samuel foi visitar Boaz, visitar o pai os descendentes de Boaz, o pai de Davi. Cadê os teus filhos? Estão aqui? Tem mais alguém? Tem. Tem umzinho lá, né? Aí lá no filme fala assim: o filho da tua vergonha, né? Aí trouxe Davi. Aí Davi vinha vindo, aí Deus falou: é esse. E a hora que Samuel foi orar por Davi, Davi teve uma tremedeira assim. Eu creio que quando o Espírito Santo entra em nós, vai tremendo tudo, vai sacudindo tudo. Porque, sabe, tem que sair tudo que não presta. Tem que sair tudo que não presta dentro de nós. Eu gostei de ver aquilo lá. Você vai ter paz. Amém? E hoje o Espírito Santo faz na minha vida e na sua vida. A gente tem falado muitas coisas aqui. E você pode achar que é acusação. Um dia, Romilda, levanta, Romilda, para a igreja te ver. Essa aqui é uma companheira nossa. Muitos anos. Chama minha esposa de nega, são amigas. Pode sentar, Romilda. O Espírito Santo, você pensa que a gente às vezes... Eu tenho medo de acusar, sabe, Divina? A pessoa achar. Um dia eu estava preparando a palavra de Deus, aí Deus falou para mim assim: não use a minha palavra para acusar os meus filhos. Porque a gente pode trazer uma mensagem encomendada. Mas Deus mandou esse recadinho para mim. E eu tomei isso. Eu penso, isso daqui, uma mensagem aqui, que Deus me deu aqui, essa mensagem, foi o dia que eu vim na oração aqui, de manhã, está de férias. Então não é. O Espírito Santo, irmãos, ele age na nossa vida. Às vezes você ouve coisas aqui que a gente está falando que você sente acusado. Mas o Espírito Santo há de nos convencer de todo o pecado. Porque se nós andarmos em pecado, vai ter que haver justiça. E é duro haver justiça e disciplina. E vai haver juízo. Para aplicar-se o juízo tem que haver, não é, o oficial de justiça que vai na casa levar a intimação e alguém que vai fazer com que essa justiça seja aplicada. Se você andar em pecado, você vai colher os frutos do seu pecado. Como nós lemos em Romanos 8, você vai caminhar para a morte. Então ele há de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu gosto do verso 13. O verso 12 diz assim: ainda muito tenho que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade.
porque não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Eu quero terminar trazendo um bálsamo para você agora. Amém? Eu sei que a palavra é pesada, mas a carne e o sangue não herdarão o reino de Deus. Se você se entregar ao pecado, você como igreja, você morrerá. Eu quero que você ouça essa palavra aqui. Feche os seus olhos para ouvir essa palavra. Nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Sim, é verdade. É verdade porque a palavra não pode mentir. Porque se vivermos segundo a carne, vamos caminhar para a morte. Mas se mortificarmos os feitos do corpo, nós viveremos, porque nós seremos guiados. O Espírito Santo há de nos guiar. Pode abrir os seus olhos. Uma notícia para você. Há coisas em Deus que só o Espírito Santo conhece. E Ele quer transferir essas coisas para você. São presentes. Então, se você ficar dando lugar ao diabo, como que você vai receber essas coisas que estão em Deus? O que eu vou fazer com essa carne? Eu vou crucificar essa carne, eu vou mortificar. Eu quero que você, igreja, se levante agora e nós vamos ouvir uma música, uma outra ministração de música. Eu quero que você fique com seus olhos fechados para essa música. Ela é rápida também. Ouça essa música e deixe o Espírito Santo agir na sua vida.
Aleluia. Não confie na carne, não confie nas suas forças, confie em Deus. Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Convide o Espírito Santo agora para guiar a sua vida. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede por você, intercede por mim. Eu quero te convidar, igreja. Asaf, coloca essa música de volta bem baixinho. Eu quero que você que quer convidar a Jesus neste ano de 2026, é o primeiro ano, é o primeiro dia de fevereiro. Ainda dá tempo de você falar: Senhor, eu quero rejeitar todo o mal. Eu quero rejeitar a minha carne. Eu quero mortificar os desejos desta carne a favor de mim mesmo e a favor de Ti. Então você vem aqui à frente, nós vamos estar orando. Aí você terá uma vida de vitória. Aleluia.